E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos então aqui resolver mais uma questão que diz assim: se Pedro não bebe, ele visita Ana. Se Pedro bebe, ele lê poesias. Se Pedro não visita Ana, ele não lê poesia. Se Pedro lê poesia, ele não visita Ana. Segue-se, portanto, que Pedro, né? Pedro o quê? Ele bebe, visita Ana e não lê poesia? Não bebe, visita Ana e não lê poesia? Bebe, não visita Ana, lê poesia. Não bebe, não visita Ana, não lê poesia. Não bebe, não visita Ana e lê poesias. Então, gente, vamos tirar aqui logo as correspondentes dessa questão. B, nós vamos chamar de Pedro bebe. P, aliás, A, de Pedro visita Ana. E P, de Pedro lê poesias. A primeira premissa diz assim: Pedro não bebe, ele visita Ana. Então, se Pedro não bebe, então fica não B, então A. Então fica não B, então A. No 2 fica não B, então P. No 3, não A, então não P. E no 4, P, então não A. Temos aqui um exercício, né, em que as premissas são compostas por condicionais. Todas as premissas são condicionais. Então, como nós não temos resultados com proposições simples e nem com conjunção, então não dá para a gente pegar os valores diretamente. Nós vamos ter que usar outros métodos. Essa questão dá para nós resolvermos através de 3 métodos diferentes. E nós vamos fazer isso. Então, apenas de forma didática, para melhorar o seu raciocínio, para você saber como tratar determinadas questões, nós vamos fazer essa questão de 3 formas. A primeira forma, nós vamos utilizar o método da tabela verdade. Pelo método da tabela verdade, você resolve qualquer problema, mas às vezes é inviável você fazer pelo método da tabela verdade. Uma vez que o número de linhas é igual 2 elevado ao número de proposições. Então, se você tiver 3 proposições, por exemplo, até aí fica viável. Mas 4 ou 5 já fica inviável. Por exemplo, se você tiver 5 proposições, você vai ter 32 linhas. Então, uma coisa já muda um pouco. Então, já fica ruim de você fazer. Então, aqui no caso, nós vamos ter 8 linhas. Então, pelo método da tabela verdade, nós vamos fazer. Depois, nós vamos fazer pelo método do encadeamento. E só é possível fazer o método do encadeamento porque nós temos as premissas todas como condicionais. E depois, nós vamos considerar uma premissa, uma proposição como verdadeira. E considerar todas as premissas verdadeiras. E vamos tomar uma. E daí encontrar o resultado das outras. Vamos então começar pelo método da tabela verdade. Montamos aqui a nossa tabela verdade. E aqui nós pegamos as proposições. Ó, nós temos a proposição AB, B, A e P. E como é que nós resolvemos? Ó, AB, verdadeiro, 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 verdadeiro. Né? Por quê? Porque são 8 proposições. Então você divide por 2, coloca todo mundo verdadeiro. Depois todo mundo falso. Depois você divide mais por 2, ó, no caso por 4, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Aliás, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora você alterna 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora nós vamos resolver a primeira premissa. A primeira premissa diz não B, então A. Então o A eu já tenho, mas eu não tenho não B. Então eu vou calcular o não B. Como é que eu encontro o não B? É só inverter o valor de B, né? Então aqui ficou F, F e F e F. Por quê? Ora, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, o não verdadeiro é falso e o não falso é verdadeiro. Agora nós vamos fazer o seguinte. Não B, então A. O primeiro elemento da condicional vai ser o não B e o segundo vai ser o A. Se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo for falso, o resultado vai ser falso. Como os 4 primeiros são falsos, então todo mundo vai ser verdadeiro. Agora aqui requer um pouquinho de atenção. Ó. O primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro. Então, verdadeiro. O primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro. É verdadeiro. O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Então, aqui é falso. E aqui também deu falso. Pronto. Resolvemos a primeira premissa. Agora vamos resolver a segunda. A segunda diz B, então P. Nós já temos aqui o valor de B.
Mas, só para ficar mais fácil para nós, vamos repetir aqui o valor de B e também vamos repetir o valor de P. Fica, portanto, assim. Então, vamos lá. B, então P. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, é o único resultado em que vai dar falso. Tipo aqui, ó, nesse caso aqui é falso, verdadeiro, aqui é falso. Como aqui todos são falsos, então sempre vai ser verdadeiro. Resolvemos a segunda premissa. Vamos resolver agora a terceira premissa que diz não A, então não P. Não temos o valor de não A, então vamos calcular. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Estou só negando o valor de A. E aqui o não P, vamos negar o valor de P. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora resolver. Não A, então não P. Então aqui, ó, verdadeiro, aqui falso, verdadeiro, falso, aliás, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Quando é que a condicional é falsa? Quando o primeiro elemento é verdadeiro e o segundo elemento é falso. E por fim, a quarta premissa. Aqui vamos só repetir o valor de P e calcular o valor de não A, que nós já até temos. E aqui vamos lá, P, ó, aqui vai dar falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro e aqui vai dar verdadeiro. Muito bem. E a resposta, né? Como é que nós vamos saber? Bem, a resposta vai ser o seguinte. Nós precisamos encontrar uma linha em que todas as premissas tenham como resultado o valor verdadeiro. Então, onde nós tivermos todas as premissas com valor verdadeiro, esse vai ser o nosso resultado. Então, na primeira linha, o P1 é verdadeiro, o P2 é verdadeiro, o P3 é verdadeiro, mas o P4 é falso, então não serve. Na segunda linha, o P1 é verdadeiro, o segundo aqui ó, já é falso, então não serve. Na terceira linha, o P1 é verdadeiro, o P2 é verdadeiro, o P3 é falso, também não serve. Na quarta, o P1 é verdadeiro e o segundo já é falso, também não serve. Na quinta, o P1 é verdadeiro, o P2 é verdadeiro, o P3 é verdadeiro, mas o P4 é falso, e também não serve. E na sexta, o P1 é verdadeiro, o P2 é verdadeiro, o P3 é verdadeiro e o P4 é verdadeiro, então já serve. Aqui é falso, então a resposta está aqui, né? Então a solução do nosso problema é aqui a sexta linha. E na sexta linha nós temos os seguintes resultados, que ó, o B é falso, o A é verdadeiro e o P é falso. Já encontramos a resposta do nosso exercício. Se você quisesse resolver pelo método da tabela verdade, pronto, você já tinha a solução. Mas, como dissemos, nós vamos fazer por 3 métodos diferentes. Agora, nós vamos pegar a mesma questão e vamos fazer pelo método do encadeamento. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aprender a regra da equivalência, que diz o seguinte, que P, então não Q, vai ser igual a não Q, então P. Quer dizer, inverte e troca. Vamos então encadear. Vamos começar por P4. Pegamos o P4, né, e vamos encadear. Observa que eu mantive o P4. Então, agora eu preciso de uma proposição que começa com não A. Eu tenho uma aqui, ó, eu tenho o P3. O P3 começa com não A. Então, ficou ela mesma. Agora, eu preciso de uma proposição que começa com não P. Eu já usei aqui o P3 e já usei o P4. Então, qual dessas duas começa com não P? Nenhuma delas. Mas, como essa termina com P, pela regra da equivalência lógica, nós vamos saber o seguinte, que se eu inverter isso aqui, o não P fica no começo. Então, é ela que nós vamos usar. Ó. Então, invertendo, fica não P, então não B. Ok? Ó. Então, aqui. Agora, para encadear, eu preciso de alguém que comece com não B. Está aqui o P1. Então, deu certo agora. Ó. Não B, então A. Ok? Então, já fizemos. Então, agora, para encadear, é muito fácil. Ó. Pega o P, então, não A. Agora, pega o não P, pega o não B e pega o A. Qual é o único caso em que a condicional é falsa? Quando o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor é falso. Então, nos demais casos, sempre vai ser verdadeiro.
Então, para isso, nós vamos colocar todas as possibilidades possíveis de termos resultados verdadeiros. Ou seja, é só nunca considerarmos o segundo elemento falso. Nunca colocar o falso na frente do verdadeiro. Então, tá aí. Todos os valores. E agora nós vamos analisar linha por linha. Na primeira linha, vamos ver se a gente tem aqui alguma contradição, né? Eu já vi que nós temos, ó. Observa que aqui eu tenho P verdadeiro. E não P verdadeiro também não pode, né? Se P é verdadeiro, não P tinha que ser o quê? Falso. Aqui também tem, ó, não há verdadeiro e não há verdadeiro também não pode. Então, duas contradições, essa e essa. Então, essa linha não serve. A segunda linha, já não tenho a contradição do P, mas eu tenho a contradição do A. Então, essa aqui não serve. Corta também. Na terceira linha, agora eu não tenho mais a contradição do P e nem a contradição do A. Então, essa linha não tem nada que impeça. Então, ela fica. Na quarta linha, aí eu já tenho a contradição do P de novo, ó, porque o P é verdade, falso e o não P também é falso. Então, isso aqui não pode, né, já elimina. Na quinta linha, eu tenho a contradição do P novamente. Então, não serve. E na quinta linha, eu tenho a contradição do A e a contradição do P. Ok? Então, gente, o resultado obtido aqui foi esse. Qual é o resultado? A conclusão disso é essa, ó, que o valor de P é falso, no caso, o não A também aqui é falso, logo o A é verdadeiro, o P é falso e o não B é verdadeiro. Ó. Não B deu verdadeiro, logo o B é falso. Veja que foi o mesmo resultado obtido, né, no nosso problema anterior. Quer ver? Vamos comparar. Ó. Aqui está dizendo que somente o primeiro é verdadeiro. Somente o A é verdadeiro. Então, na solução que nós fizemos pelo método da tabela verdade, nós constatamos também que somente o A é verdadeiro. Ok? Então, agora vamos fazer pelo terceiro método a mesma questão. Então, pelo terceiro método que nós vamos utilizar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, né, tá aqui todas as proposições, né, todas as premissas, aliás, todas as premissas aqui colocadas. E nós vamos dizer que Pedro, na hipótese 1, que Pedro visita Ana, é verdade. Então, Pedro visita Ana. Se Pedro visita Ana, então, nós vamos considerar todo mundo verdadeiro, sempre isso, ó, considera todo mundo verdadeiro, escolhe uma proposição e atribui um valor lógico para ela. No nosso caso, nós atribuímos um valor lógico de verdadeiro. Estou dizendo que Pedro visita Ana. Então, se ele visita Ana, isso aqui é verdadeiro, esse aqui é falso e esse aqui é falso. Certo? Então, qual aqui o valor que a gente pode encontrar? Aqui, ó, como o segundo elemento é verdadeiro, o primeiro tanto pode ser verdadeiro como pode ser falso. Então, por aqui não dá para encontrar coisa nenhuma. Aqui, ó, como o primeiro elemento é falso, então tanto faz, né, ser verdadeiro como falso também não dá para encontrar. Mas aqui dá, ó. O segundo elemento é falso. Se for verdadeiro, o resultado vai dar falso. Então, obrigatoriamente, esse resultado aqui é falso. Logo, eu deduzo que Pedro não lê poesia. Então, onde tem Pedro lê poesia, é falso. Então, aqui é falso e aqui é verdadeiro. Se aqui é falso, para isso aqui dar certo, aqui também tem que ser falso. Então, se isso aqui é falso, Pedro bebe é falso. Então, Pedro não bebe é verdadeiro. Então, logo, nós descobrimos o seguinte, ó, que Pedro não bebe. Observa aqui uma coisa, ó. Quem é o A? O A é Pedro visita Ana. Então, Pedro visita Ana é o único que deu o verdadeiro. Exatamente igual àquele outro, ó. Exatamente igual é redundante, né? Então, igualmente aquele outro. Então, veja, Pedro visita Ana. A conclusão é que Pedro não bebe e que Pedro não lê poesia e que Pedro visita Ana. Portanto, né, o mesmo resultado obtido. Ó. Pedro não bebe, Pedro visita Ana e Pedro não lê poesia. A resposta, portanto, na letra B. Então, nós vimos uma questão em que nós usamos 3 métodos diferentes para resolver a mesma questão e você viu que nós chegamos na mesma solução. Essa questão foi escolhida dessa forma para direcionar você, né, para você saber que vai depender da questão. Então, você tem que estar muito atento para escolher qual método você vai utilizar para resolver a questão, ok? Um abraço para você
e até a próxima.